Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui diretamente do Centro de Capacitação Robiel, Indaiatuba, São Paulo. E como prometido, estamos de volta apresentando aí hoje mais um conceito de reparação voltado para injetores Euro 6, que é uma série que nós estamos buscando fazer e oferecer para você aí algumas dicas, alguns detalhes ali no processo de reparação. E mais uma vez, estou aqui com o nosso instrutor internacional, cara aí super fera, dá treinamento não só no Brasil, mas no mundo também, Arthur. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre qual injetor? Dá uma palhinha aí para o pessoal aí para a gente poder começar. Então hoje a gente está aqui com o injetor CRIM 4.2 da família Euro 6, né? Então a gente sabe que agora a gente aqui no Brasil está entrando com força na linha de injetores Euro 6. E esse aqui é o modelo da Bosch, né? Então a Bosch entrou no mundo do Euro 6 com esse injetor aqui. Hoje ele está sendo aplicado nos caminhões Scania, nos caminhões Mercedes, perdão, na linha pesada, né? Então, quando a gente fala de Mercedes, a gente tem caminhões pesados ou extra pesados e tem os caminhões médios leves ali. E esse cara aqui vai estar na linha extra pesada. A informação que a gente tem hoje é que ele vai atender somente linha pesada, extra pesada, seriam os caminhões Actros. Quando a gente fala da linha Atego, a gente ainda vai ver a entrada aí dos injetores F2R, que já são Delphi, e aí, quando lançar, a gente vai estar com uma live boa deles também. Maravilha. Então, hoje a live é sobre Bosch CRIM 4.2. Para você que está assistindo aí a gente, coloca no chat aí de onde você está falando, de onde você está acompanhando a gente aqui na transmissão. Fala aí de onde é a sua cidade, deixa aí no chat para nós, para a gente poder interagir com vocês. E antes da gente falar do injetor aqui Bosch CRIM 4.2, vale a pena, como eu comentei no início, essa aqui é uma série de transmissões ao vivo. Então a gente já falou numa série anterior, numa live anterior, sobre o Scania XPI, um injetor aí com uma alta entrada aí no mercado nacional. Se você quer saber mais sobre a reparação aí do Scania XPI, a gente vai deixar aqui em algum lugar da tela um link para que você possa acessar a nossa primeira live, que também foi com o Arthur, no qual a gente mostrou passo a passo ali dos processos principais de reparação desse injetor, ok? Falando da live de hoje, aqui ao vivo para vocês, Arthur, vai ser na prática? Como vai ser? Vai ser teoria para quem está acompanhando aí? Porque eu acho que a galera que está aqui com a gente não gosta só de teoria, não. Como que vai ser o passo a passo aqui hoje? O que a gente está pretendendo? E já deixando uma outra dúvida para você explicar para o pessoal. Caminhões Mercedes, não era unidade, agora é como rail, já falamos isso na live anterior, mas dá uma palhinha aí novamente para o pessoal. Como vai ser a live de hoje e sobre injetores como rail em caminhões pesados? Como isso? Como que funciona essa questão? Então, a live de hoje, esse injetor durante muito tempo, o pessoal tem visto somente palestra, falar sobre e tal, não tem muita mão na massa, porque primeiro demorou muito para se ter ferramental para poder desmontar e demorou muito para se ter algum tipo de conceito, de fazer alguma medida, né, alguma retífica na carcaça desse injetor. Então agora a Robiel traz com a maleta de ferramentas todo esse conceito para desmontar, verificar, e a ideia na live é justamente colocar a mão na massa, desmontar, mostrar para vocês como é por dentro, como é feita a retífica, algumas medidas, algumas dicas para auxiliar quem está em casa assistindo a fazer essa reparação. Eu sei que hoje no mercado é muito difícil ter acesso à informação, então a ideia da Robiel é compartilhar um pouco mais de informação, principalmente injetores como esse. Você hoje está com escassez de informação do fabricante, né, de outras marcas. Então a nossa ideia é sim pôr a mão na massa, desmontar aqui, explicar para a galera qual é o funcionamento. É um injetor muito diferente dos outros injetores no mercado, então tem que prestar bastante atenção, tem bastante detalhe por dentro dele. E a ideia agora na linha Euro 6 é que você não tenha mais as unidades injetoras, porque as unidades elas precisam que o motor dê uma volta completa para fazer uma injeção, correto? No common rail, como você já tem pressão no sistema, no tubo rail, esse injetor ele pode fazer a injeção no momento que ele quiser. Então é muito mais eficiente para a questão de emissão de gases você ter um sistema common rail do que o sistema de unidades. Muito tempo atrás era difícil conseguir o common rail para caminhão pesado, porque você tem que ter um volume muito alto de óleo, uma pressão muito alta,
E agora, com as novas tecnologias, nova construção dos injetores, já é possível ter o sistema como rail instalado em motores de grande porte, motores em caminhões, e a gente não vai ver mais unidades saindo em sistemas Euro 6. Isso acabou. A gente até vê uma mescla de unidades com injetores, como é o caso da linha DAF, é o caso da linha Volvo Euro 6, porém todos eles vão ter sim um tubo do rail pressurizado, fazendo a injeção no motor. Perfeito. Pessoal, aqui basicamente não vou me atrever a ser um técnico, mas já sei, trabalhando aqui na Robiel, que Euro 6 está ligado à questão de normas de emissões de gases, de poluentes. Se você quiser saber mais o que é Euro 6, o que são essas normas, por que teve essa mudança, há um tempinho atrás a Robiel também fez uma outra live explicando para você, para o mercado, o que é o Euro 6, quais são as normas de emissão, por que teve essa mudança. Então vou deixar o link aqui também, na transmissão aqui. Se você quiser, após essa transmissão, saber mais sobre Euro 6, entender mais sobre esse conteúdo, não deixa de acessar esse material, uma live que a gente preparou ali há um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás mais ou menos, que hoje é um assunto super atual e você vai ter a informação que você precisa. Bom, chegou de papo, chegou aí de conversa, vamos na prática aí, Arthur, mostrar na prática como reparar o Bosch Crim 4.2? Vamos lá. Então, primeiro passo para a gente fazer a desmontagem desse injetor, não tem muita ordem para você desmontar, pode desmontar por baixo, pode desmontar por cima. Eu costumo desmontar primeiro por cima porque é uma área mais crítica, a gente vai ver já logo no começo, tem uma dica e tem uma ferramenta especial para fazer a desmontagem dessa parte superior. Então eu costumo desmontar por cima primeiro, e depois eu viro e desmonto a parte de baixo. Mas é opcional, não é obrigatório. Pessoal, vou fazer aqui só puxar uma situação, o Arthur falou do kit. Enquanto ele vai ajustando aqui, a Robiel ela tem um kit exclusivo para reparar esse injetor, certo? Corretamente. É um kit aí voltado com ferramentas específicas para montagem, desmontagem, todo o processo de reparação que você vai ver hoje na transmissão é um kit desenvolvido, fabricado e vendido pela Robiel no mercado. Então, é esse kit, vamos colocar os códigos aqui do kit também, que o Arthur vai usar hoje na reparação aqui, no processo de reparar o kit o injetor Bosch Crim 4.2. Vamos lá? Vamos lá, então a gente vai precisar, claro, da chave, né? O primeiro conteúdo aqui vai ser a chave para a gente fazer a desmontagem dessa bobina. Só que essa bobina é interessante porque ela vai ter dois filamentos internos que se a gente solta e essa bobina roda junto com a porca, ela vai quebrar esses dois filamentos e você perde instantaneamente a sua bobina. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Para que essa bobina não gire, a gente tem essa outra pecinha aqui, que ela vai servir para justamente segurar essa bobina no lugar, certo? E o que vai segurar essa chave aqui no lugar vai ser este item, né? Que esse cara aqui, ele vem junto com o suporte da Robiel, tá certo? Vem com o suporte da Robiel. E aí, ó, eu vou rosquear ele aqui na base, no suporte da Robiel. Legal. E aí agora, com a ajuda de uma chave Allen, a gente vai fazer a montagem aqui. Então, eu solto aqui a Allen aqui atrás para eu poder movimentar esse bloco, correto? E agora eu tenho que encaixar esse pino nessa parte aqui, para mim poder justamente colocar ele no... A gente solta o injetor para posicionar tudo legalzinho aqui. Beleza, ó. Está tudo posicionado, posso apertar novamente o injetor na posição. Isso aí, só recapitulando, é para trazer uma maior fixação para o injetor na hora de fazer a desmontagem, Arthur? Exatamente. Nesse caso aqui, eu não posso, essa bobina não pode se movimentar de jeito algum. Por isso eu montei esse braço, travando ela no lugar. E agora eu posso apertar a chave aqui para fazer a desmontagem. Então, vou realizar agora o aperto aqui da chave da Robiel. Pessoal, só deixar claro aqui, esse é o kit 323-5040, voltado para o injetor Bosch Crim 4.2, ok? Então a gente vai apertar aqui as duas Allen 4 mm dessa chave, dos dois lados. Ah, quanto eu preciso apertar? Depende, pessoal, faz um aperto mediano e solta. Se não soltar, você vai ter que apertar um pouquinho a mais. Isso vai variar de injetor para injetor. Cada injetor vai ter o seu aperto específico. Tem injetor que vem mais apertado,
tem injetor que vem mais solto. Então, vamos aqui utilizar a ferramenta para a gente soltar. Na hora que eu for soltar aqui essa bobina, vamos ficar atento, porque quem tem que girar é a porca e não a bobina. Se eu ver a bobina se movimentando, eu esqueci de apertar alguma coisa aqui. Tem que estar tudo muito bem fixo, tá, pessoal? Os dois parafusos aqui atrás desse bloco, esse pino, tudo aqui bem fixo, para no momento que eu fizer esse movimento, ó, percebam que a bobina não se mexe, somente a chave e a porca se movimentam, ó. Então aqui eu posso girar com tranquilidade, ó, já consegui soltar. Então soltei ali, já estou seguro de que a bobina não quebrou, não teve nenhum problema. Eu já posso então fazer aqui a desmontagem e essa peça aqui eu já não preciso mais utilizar ela por hora. E esta aqui também não. Eu vou tirar aqui para ficar melhor a visualização aí de vocês. Vou pedir licença para quem está assistindo a gente. Eu vou ajudar o Arthur aqui, dando mais espaço aqui para ele, mais movimentação aqui. Nosso kit de ferramentas. Então, finalizei aqui, ó, de desrosquear. Agora é só puxar para cima, novamente com cuidado, porque são peças sensíveis. Então, ó, puxo devagarinho aqui para cima. Tá legal? E aqui nós já temos a nossa bobina. Arthur, como você falou, não existe um processo certo ali de começar, seja por baixo, por cima do injetor, né? Mas Sim. assim, existe toda uma técnica, como você falou, tem que ter alguns cuidados ali. Essa técnica, pessoal, que o Arthur está passando aqui, ou se você, eu queria mais detalhes do processo, queria ver mais próximo ali, a Rubiel, lembrando que ela tem um curso aqui no Centro de Capacitação, Correto. que ensina o processo passo a passo aí de como fazer a reparação desse injetor. Então, assim, olha, a live tá boa, tô pegando as dicas, mas eu quero mais detalhes, quero mais informações. Aqui na Rubiel a gente tem um treinamento voltado especificamente para esse injetor. Você pode ver aqui no nosso centro de capacitação que esse detalhe a mais que o Arthur falou, ver de perto aí as peças e tudo mais, que é um treinamento que vai levar ali 2, 3, 4 dias, muitas vezes. Na live a gente vai tentar fazer um processo mais rápido. Então, você quer mais detalhes, mais informações? Vem aqui fazer o treinamento no centro de capacitação, você vai ter uma apostila completa, você vai levar essas informações para casa, para o seu dia a dia no laboratório, onde você pode pôr em prática o que você aprender aqui. Mas vamos seguir aí em frente, que o Arthur tem mais detalhes para passar aqui sobre o processo de reparação. Então vamos lá. Eu acabei de remover aqui a bobina, tá? Não temos segredo algum aqui nessa bobina, tá bom? Aqui depois a gente faz um teste elétrico nela, mas não é necessário fazer nada neste momento. Vamos deixar aqui do lado. E agora a gente vai retirar aqui a mola que fica dentro da bobina, tá? Então essa mola, ela que é responsável, depois que você aciona a válvula, ela joga a válvula de volta na posição original. Novamente, não precisamos fazer nada aqui neste componente. Seguindo aqui a desmontagem, nós vamos ter a válvula, tá? Essa daqui a gente chama de válvula superior ou válvula que controla a pressão de funcionamento desse injetor. Então a gente vai ver que esse injetor ele tem um amplificador de pressão interno. Quem faz esse amplificador funcionar ou não funcionar é a ativação ou desativação deste componente, desta válvula aqui. Legal? Por hora não vamos fazer nada com ela, vamos deixar somente ela aqui do lado. Agora, seguindo a desmontagem, temos o primeiro calço de ajuste, tá? Na verdade, a gente fala calço de ajuste, mas ele é quase que um bloco, né? Vocês percebem que ele tem, né, a construção bem diferente aqui do que a de um calço comum. Ele, na verdade, a gente chama ele de bloco de apoio, né, da nossa bobina. Realmente, Arthur, esse é um calço, ele é bem diferente do que a gente está acostumado aqui Sim. no dia a dia da Rubiel, que são calços com espessuras ali, medidas finas, né? Já mostra que é uma tecnologia diferente, que é um processo diferente do que muitos dos nossos amigos aí que estão fazendo processo, que trabalham no segmento de injeção a diesel, estão acostumados, certo? Correto, correto. Já é algo muito mais robusto, né? Já deixa de ser aquele calço fininho, passa a ser praticamente um bloco aí, ele que vai fazer o apoio da bobina. Meio que é uma junção entre uma unidade injetora e um comorreio, né? Um injetor, exato, né? Exato. Perfeito. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos deixar ele aqui. E na parte superior, as peças já saíram de forma completa. Agora eu sigo para
próxima porca aqui que a gente vai desmontar, que vai ser a porca que segura o conjunto ou o corpo da válvula superior. Aqui nós estamos falando do kit de ferramentas, a gente está na etapa de desmontagem, certo, Arthur? Correto. Tem ferramentas específicas para o processo de desmontagem. O kit de ferramenta da Robiel, muitos deles, né? A gente está falando de uma linha aí com mais de 25 kits aí disponíveis, eles têm fases, né? Tem kit, boa parte deles tem 3 fases, que é a fase de montagem e desmontagem, parte de retífica, parte ali de medida, certo? Então, boa parte do nosso kit de ferramenta, da linha que nós disponibilizamos para diferentes injetores, tem fases diferentes. Essa fase agora, essas ferramentas são específicas para desmontagem, correto? Correto. Então, o pessoal de casa vai perceber que uma dica bacana também, que essa porca que a gente vai soltar, ela é uma porca de rosca fina, que a gente chama, né? Passo 1 milímetro. Então, quando a rosca é muito fina, ela não consegue aguentar um torque tão alto. Para isso, para que essa porca não se solte ao longo do tempo, originalmente ela vem com uma cola. Por isso o pessoal, na hora de soltar, percebe que ela é pesada até o final. Então você vai desrosqueando ela, você vai percebendo que ela não chega um momento que ela solta, né? Ela fica solta. Então ela é pesada durante a volta completa do injetor, tá? Isso é normal, tá? Tem gente que acha que é porque a rosca está estragada, danificada, alguma coisa do tipo, mas isso é normal. E qual que é a dica aqui? Não remova essa cola original, tá? Por quê? Às vezes a gente tem mania de querer, na hora de limpar o corpo do injetor, a gente passa na escova de aço. A escova de aço, ela vai remover essa cola aqui. Ó, uma ao dica remover essa interessante. cola, sim, ao remover essa cola, na hora que você rosquear, ela fica solta a porca, ela fica dependendo apenas do seu torque. Então, vibrou, pode soltar. Então, mantenha essa cola original. Ah, eu peguei um injetor aqui, ele já está sem essa colinha aqui. Aí você vai ter que aplicar ali uma nova cola, uma Loctite, né, aguardar ela secar um pouquinho e realizar o torque. Mas a ideia é não ter que mexer nisso daqui, vai te ganhar tempo. Deixamos a porca aqui de lado e agora sim, removemos o que a gente chama aqui de corpo da válvula de pressão, tá? Então, esse corpo aqui, ele tem um furo interno, onde este pino aqui, que seria a válvula, entra e faz o contato lá dentro, tá? Então, essa válvula trabalha abrindo e fechando contra este corpo aqui. Essas duas peças, elas são responsáveis por direcionar o óleo que vai para o pistão bombeador ou deixa de ir para o pistão bombeador, tá legal? Então, vou mantê-las aqui e vamos seguir com a desmontagem. Agora finalizamos a desmontagem da parte superior, eu posso inverter o lado da unidade, só toma cuidado aí, galera, tem 2 pininhos aqui, ó, que se você esbarrar alguma coisa e quebrar, você perde a bobina dessa unidade. Então, toma cuidado aí, né? Por isso a gente recomenda sempre o suporte da Robiel. É uma forma de você trabalhar virando esse injetor de um lado para o outro, sem correr risco algum de quebrar nenhum componente. E provavelmente essa bobina não se acha tão simples, tão facilmente assim no mercado, né? Você Não. pode dizer que não acha fácil ou que não tem a bobina no Hoje mercado? a gente não encontra essa bobina no mercado. Então, tá? meu amigo, usar ferramentas aí que vão facilitar o seu processo e não condenar ali o seu processo de reparação, né? Exatamente. Se condenou a bobina, vamos traduzir aqui, condenou Condenou o injetor. Perdeu Exato. o injetor. Então, agora para soltar o bico, a gente coloca essa ferramenta bipartida. Uma dica aí pro pessoal, vocês vão ver que na lateral dessa porca tem uns cortes aqui, certo? Essas ranhuras. Posiciona a ferramenta bem onde está essas ranhuras aqui, que ela vai dar uma aderência superior. Vamos apertar aqui os 2 lados. Tá? Então aperta um lado, aperta o outro e vamos soltar a porca do bico desse injetor. Vou pedir para você a porca aí, Arthur, para a gente, essas ranhuras que você acabou de falar aí, a gente vai mostrar ali com mais detalhes aqui na tela, para o pessoal conseguir enxergar. Com certeza. São detalhezinhos, mas que vale a pena aí. Então, vamos soltar aqui a nossa ferramenta. Beleza. E aqui está a nossa porca.
Então, como vocês podem ver aqui na parte superior, ela tem ranhuras, né, em toda essa parte aqui do corpo da porta. Então, aqui que a gente deve posicionar a nossa chave para ter maior aderência. Seguindo com a desmontagem, temos bico injetor. Pessoal que já é da reparação aí vai identificar esse bico aqui. Muito parecido com os bicos piezoelétricos, tá legal, pessoal? Da família Bosch, tá? Por que parecido com o piezo? Porque ele tem um conceito que é muito similar ao do piezoelétrico, que facilita a velocidade de abertura e fechamento desse bico, né? Proporcionando um melhor controle da injeção, tá? Então, os piezoelétricos são injetores avançados, né? Tem esse conceito e eles aplicaram também nesses injetores Euro 6. Então, a gente tem aqui o bico, o corpo do bico, a agulha, que vai aqui dentro do corpo do bico. Logo após a agulha, nós temos o calço, que ajusta a marcha lenta, que vai entrar aqui dentro, que é o calço MFK. Nós temos aqui também a mola da marcha lenta. E nós temos o copo, que é esse copinho aqui, tá? Basicamente, o que ele faz? Ele vai fazer tanto a função de empurrar a mola, de ser o apoio da mola, quanto ele vai fazer também a vedação entre o corpo da agulha e a face do disco aqui embaixo, tá legal? Então, na hora de eu posicionar, sempre lembrando, base reta desse copo apoia na mola. Sempre a dica é, vai desmontar a primeira vez, filma os componentes saindo para você saber montar eles na ordem correta. Então, tá aqui o conjunto do bico, deixamos ele de lado. Abaixo dele vem então o disco intermediário. Muita gente tem muita dúvida para que serve, né, esse tipo de peça, esses discos que tem nos injetores. Esses discos aqui, eles têm esses microfuros, e esses microfuros, eles, na hora que a gente olha aqui, ó, eles têm a função de desviar a injeção. Então, às vezes a injeção vem pela lateral e ele tem que correr para o centro, correto? Então, ele vem por um lado e tem que desviar para o outro. Ou o canal de retorno tem que ser escoado para fora do injetor. Para isso que o fabricante usa esses discos intermediários, para fazer ligação aí entre furos de injeção e de retorno, tá? Qual que é a dica aqui? Se a gente olhar para essas duas superfícies e a gente vê elas danificadas, a gente tem que remover esses dois pinos guia e realizar o polimento dessa peça. Porque essa peça ela não se vende, ela vem junto com o injetor, a gente não compra ela nova, portanto, se a gente olha e ela está muito danificada, vai ter fuga de combustível, eu tenho que remover esses pinos guia, lixar, polir ela dos dois lados, montar os pinos guia novamente e já está feita a reparação dessa peça. Seguindo mais para baixo, a gente tem, que eu diria que é o coração desse injetor, tá? Que essa peça que a gente vê aqui, ela é a responsável por fazer a injeção acontecer ou não acontecer. É ela que vai acionar para fazer o fluido entrar na câmara de combustão ou não. Ela quem abre o bico ou mantém o bico fechado. A gente ainda vai desmontar ela tem umas peças um pouco menores, eu vou deixar mais para frente um pouco, enquanto eu sigo desmontando a parte mais grosseira, digamos assim, do injetor. Então, vamos deixar esse cara aqui um pouquinho de lado e vamos finalizar a desmontagem do corpo do injetor. Removemos dois pinos guia. Arthur, uma coisa que eu percebi, ele é um injetor que é composto por peças muito pequenas, né? Sim. Diferente de outros tipos de unidades que a gente às vezes trabalha ali no dia a dia, que são mais peças robustas, mais robustas, né? Dá para perceber que ele é composto por peças se não robustas, mas também ali com os detalhezinhos muito fáceis de se quebrar, muito fácil de se perder. O reparador tem que estar atento aí, porque se perder essas peças também... Você vê que é uma mescla, pessoal, entre peças extremamente robustas, como, por exemplo, a porca de injetor como rail, ela tem a parede bem fina, essa porca ela é bem pesada, né? Então, algumas peças são muito robustas, mas outras peças são extremamente delicadas e pequenas. Então, o reparador tem que estar atento aí, o momento que tem que ser mais, empunhar mais força, o
momento que tem que ser mais cuidadoso ali para não condenar a reparação do injetor, né? Exatamente, exatamente. Para seguir a desmontagem, novamente eu vou ter aqui uma porca com rosca fina, provavelmente também vai ter a cola original que eu comentei, então ela fica um pouquinho pesada no momento de você soltar ela de forma completa. Então, novamente aqui no kit temos a chave específica para fazer essa desmontagem. Arthur, depois, assim, sim, você continuando aí a desmontagem e tal, você consegue falar um pouquinho mais sobre a questão dessa cola? Porque na live que eu comentei aqui do injetor XPI, você também comentou que tinha um processo de cola e tudo mais dentro daquele injetor. Então, Sim. assim, para quem acompanhou a live do Scania XPI aí, do injetor, viu que na hora do bujão tinha uma cola no original. É normal essa questão dessa cola? Como é isso? Como funciona em injetores tão robustos assim? Quando a gente fala em unidades injetoras, a gente usava muito o torque excessivo para prender as peças. Porque no caminhão pesado, você tem muito calor, muita vibração, e isso faz com que as peças se soltem com maior facilidade. Já na linha Comorreio, a gente tinha Comorreio aplicado em caminhonetes, é um motor que não vibra tanto, não tinha tanta necessidade de ficar colando as peças. Quando a gente passou o Comorreio para o caminhão pesado, por conta da vibração, excesso de temperatura, as peças tendem a se soltar mais fácil. Por isso que a galera começou, a Bosch, os fabricantes começaram a aplicar cola, tudo quanto é rosca, parafuso, para evitar que ele venha a se soltar, tá? Então essa é a verdadeira questão por trás disso. Como são motores muito mais robustos, pesados, vibram mais, esquentam mais, eles acabam aplicando colas aí onde tem rosca para não soltar. Pessoal, só recapitulando aqui, esse é o tipo de dica que você só encontra nos treinamentos da Rubiel. Treinamento presencial aqui com a gente, você vai ver que mudou o conceito de unidade para Comorreio, agora é um processo mais com cola. E aí, Exato. o reparador, a hora que está com esse injetor lá na mão, como é que faz? Se o conceito mudou, se é algo diferente. O caminhão parece ser o mesmo ali, a estética ali, mas quando se depara com um injetor desse, vê que o conceito muda completamente. Então, esse é o tipo de informação que quando você vem fazer um treinamento presencial aqui no Centro de Capacitação Rubiel, você já sai com ele, com essa informação, para quando voltar aí no dia a dia do laboratório diesel, você já saber como trabalhar com esse novo método de construção dos injetores. Correto. Então, mantemos aqui, removemos a porca e agora vamos para o próximo componente. O próximo componente será o pistão amplificador, tá? Então aqui que gera muita dúvida para o pessoal, Caramba, que peça é essa? Um elemento bombeador dentro do injetor Comorreio. Pessoal, isso nada mais é que um pistão amplificador. Para que serve esse pistão amplificador? Você percebe que ele tem dois diâmetros, um maior e um menor. Então, esse injetor, ele vai trabalhar com uma pressão baixa de entrada. O que é uma pressão baixa de entrada? A bomba de alta pressão vai enviar para esse injetor de 700 a 900 bar, depende do modelo do injetor. E é o próprio injetor que vai fazer a alta pressão. Não é mais a bomba que gera alta pressão para o reio e o reio manda para o injetor. A bomba ela gera uma pressão média no reio, o reio manda para o injetor e o próprio injetor, através de um amplificador de pressão, ele cria essa pressão superior, essa pressão alta. Então, por exemplo, vamos supor que ele receba aqui 900 bar de pressão na entrada. Ele vai multiplicar essa pressão por 3 e vai chegar a 2.700 bar de pressão no final, na injeção, no momento da injeção, utilizando esse amplificador aqui. Então, o óleo diesel vai empurrar esse elemento bombeador e vai ampliar a sua própria pressão. Então, é óleo diesel ampliando a pressão do óleo diesel dentro do injetor. Arthur, quanto de pressão você falou? Esse injetor ele vai trabalhar de 2.300 a 2.700 bar de pressão, dependendo do modelo. Você que está assistindo a gente aí, anota essa informação aí, que a gente tem uma dica valiosa até o final da live para falar sobre essa pressão, tá? Estamos ensinando aqui o conceito, o processo, mas tem que estar atento a essa pressão aí, que não depende só do reparador, certo? Exatamente. Depende da estrutura que você tem aí no processo de reparação, de remanufatura desses injetores. Vamos lá, Arthur, vamos seguindo aqui. Vamos lá. Lembrando que esse injetor chama CRIM 4.2, porque ele é um CRIM 4, tecnologia CRIM 4 da Bosch,
E esse ponto 2, na verdade, é ponto 23 ou ponto 27, que seria a pressão. 2.300 ou 2.700 bar. Então, Perfeito. quando você vê o código do injetor, vai estar lá, CRIM 427, 2.700 bar de pressão. O que a gente faz com esse pistão bombeador? Hoje, atualmente, a gente não vai fazer nada. A gente não tem como testar esse injetor fora da bancada. A gente vai testar ele na bancada. Aqui, a gente tem uma pequena válvula de retorno na parte interna desse pistão bombeador que pode se entupir por conta de sujeira. E aí ele tem um mau funcionamento lá na bancada. Então, a ideia, limpeza com ultrassom, né? A gente não vai conseguir desmontar essa válvula, a gente acaba quebrando se a gente tentar desmontar essa válvula aqui interna. Então, aqui é ultrassom, bastante, limpeza, né? Porque o óleo tem que passar daqui para cá, por dentro desse pistão bombeador. Então, bastante limpeza aqui interna com ultrassom e depois a gente testa na bancada e vê se esse pistão realmente está amplificando a pressão. Então, mantemos ele aqui do lado. E, por último, temos 2 pinos guia e sobra somente aqui esse pedacinho do injetor. Então, esse injetor realmente ele desmonta por completo, não sobra nada, sobra só esse pedacinho aqui, o resto tudo a gente... Praticamente um quebra-cabeça. Exatamente. Bom, encerramos aqui então o processo de desmontagem desse injetor. O Arthur usou ali as ferramentas do kit 3235040 da Rubiel, específico para o injetor CRIM 4.2. E aí agora a gente vai passar para a próxima fase. Qual é a próxima fase, Arthur? Próxima etapa agora, retífica desse injetor. Legal. Você que está aqui com a gente, vou pedir 30 segundinhos para você, para a gente poder se organizar aqui, poder ajustar, já deixar as ferramentas certas ali. Dá tempo de comer uma pipoca, preparar uma pipoca ali e a gente já está de volta aí. 30 segundos. Não saia daí que tem a próxima fase aí do processo de retífica do injetor Bosch CRIM 4.2. E é isso aí, pessoal. Como prometido, 30 segundinhos, estamos de volta para a próxima etapa aí de reparação do injetor Bosch CRIM 4.2, que é a fase de retífica. Essa fase, como dito, dentro do kit Rubiel, tem ferramentas específicas para esse processo. Bom, a gente super recomenda usar o kit ferramenta Rubiel nesse processo, que é onde você vai garantir o máximo de resultado, o melhor resultado aí no processo de reparação desse injetor. Porém, antes de começar a fase de retífica, durante o processo ali de desmontagem, o Arthur apresentou a segunda válvula, é isso? Correto. Falou sobre a segunda válvula e ele vai trazer uma dica, um detalhezinho importante aí para vocês sobre essa válvula, que vale a pena ficar atento aí. Pessoal, essa válvula aqui, que é a segunda válvula, que é a válvula que faz o bico abrir ou faz o bico fechar, é uma válvula que ela tem componentes muito pequenos aqui dentro. Então tem uma válvula pequenininha, uma mola pequenininha, uma placa muito pequena, tá? E aí o que acontece? Como esses componentes são muito pequenos, aqui na câmera a gente não consegue mostrar para vocês esses detalhes, tá? Então, a ideia deste componente é que, para quem tem a necessidade de reparação desses injetores, é muito importante vir fazer o treinamento presencial com a gente, para que vocês consigam, vocês mesmos, desmontarem, verem essas peças. Tem posição de montagem, tem microfuro calibrado, tem bastante coisa aqui dentro desse componente, que em câmeras, em live, é impossível da gente mostrar pelo tamanho reduzido. Tem que vir aqui presencial para que você possa ter essa experiência de tocar na peça, filmar, inverter posição, saber exatamente o funcionamento. Quando a gente faz a desmontagem desse cara aqui? São dois os motivos. Quando o injetor está muito sujo para limpeza ou quando essa peça trava. Como são componentes muito pequenos, qualquer sujeira, ou às vezes o diesel seca, tal, forma uma borra, né? Principalmente o biodiesel, ele trava o pino aqui dentro. Aí a gente tem que desmontar para destravar e montar novamente. Como é que eu sei se está travado ou não? No momento que a gente fizer a montagem final, a gente vai colocar aqui uma fonte de atracamento e vai fazer essas duas válvulas ativarem, ativar e desativar. Se uma delas não estiver ativando, eu vou saber qual que é, se é a superior ou a inferior. Se for a inferior,
é porque ela está travada, tem algum tipo de problema, eu preciso realmente abrir ela. Se ela não tiver travada, se ela estiver em funcionamento, sem problema algum, posso seguir com a reparação, com a instalação, por exemplo, do injetor desse na bancada de testes, tá? Então, só para que vocês tenham ciência, essa peça ela é desmontável, ela tem componentes internos, tem que ser feita uma limpeza, tem que ser feita a desmontagem e a montagem com cautela, com cuidado, porém, como o tamanho das peças é muito reduzido, em câmera vocês não vão conseguir enxergar isso em detalhes, a gente precisa mostrar isso aqui de forma presencial para vocês. Fechou. Pegando o gancho no que o Arthur comentou, a gente também deixa aí os contatos, o WhatsApp, do pessoal do treinamento da Rubiel, caso você se interesse, queira garantir sua vaga aí, ver como vai ser a agenda até o final do ano, para pegar esse conceito, essas dicas aqui conosco. Mas por enquanto, vamos seguindo aí com as dicas aqui ao vivo, na nossa transmissão, e o melhor de tudo, de graça, né? Exatamente. De graça, gratuitamente. Beleza? Vamos seguir agora a fase de retífica. Retífica, vamos lá. Pessoal, assim como vocês sabem, quem acompanha já as lives da Robiel, sabe que a gente, no momento de fazer retífica dos injetores, a gente não está usando aqui o óleo de corte da Robiel. Por quê? Porque eu não quero fazer uma sujeira aqui, eu não quero perder muito tempo aplicando o óleo de corte, eu estou só fazendo uma demonstração em vídeo para vocês, eu não vou realmente fazer a retífica dos injetores. Mas, pessoal, todas as lives que vocês já assistiram e acompanharam da Robiel, vocês sabem. Utilizou a ferramenta diamantada da Robiel, tem que utilizar o óleo de corte da Robiel. Então, a gente vai colocar aí para vocês o código do óleo de corte para que vocês adquiram e tenham esse óleo de corte sempre em mãos. Vai retificar? Põe óleo de corte. Se não colocar óleo de corte, vai funcionar a retífica? Vai, porém vai gastar a sua ferramenta, tá? Então, o grande problema de não usar o óleo é a ferramenta desgastar muito rápido e aí é dinheiro que você vai jogar fora. O óleo de corte comercializado pela Rubiel. Então, ó, tem a ferramenta Rubiel, óleo de corte, para aumentar a vida útil da ferramenta e também agilizar o processo aí de reparação, certo? Exatamente. Então, primeiro passo aqui, rosqueamos nossa ferramenta e é só girar o manípulo, gente. Não precisa fazer força, não precisa fazer nada, ó. Só girar, já tem uma mola aqui dentro fazendo a pressão. Então, gira aqui, pode girar para um lado, pode girar para o outro, não tem problema nenhum. Quanto que eu vou girar aqui dentro? É até que você solte a ferramenta e a superfície esteja completamente brilhosa, polida, retificada. Pessoal, o modelo dessa ferramenta é desenvolvida para você no dia a dia, para simplificar, para não ser necessário subir na unidade ali para fazer a limpeza. Exatamente. Então, assim, é um conceito que a Rubiel desenvolveu para simplificar ali o processo, questão de ergonomia e também questão de ali agilizar o procedimento ali de retífica. Por aqui eu consigo ver que ficou bom. Olha o brilho ali na câmera, ó. Olha o brilho. Então, ficou retificada, ficou brilhante, tá? Perfeito. Esse é o processo que o reparador vai saber que está ok a retífica dessa parte do corpo aí do injetor, certo? Exatamente. Agora aqui na outra superfície, tenho que fazer a mesma coisa, tá? Então, vou aqui encontrar qual que é o ferramental correto. Tem muita gente que pergunta, mas como que eu sei identificar na caixa qual ferramenta vai em qual posição? Tem duas formas, a gente tem vídeos explicando onde vai cada ferramenta, o próprio catálogo digital nosso tem a descrição da onde que vai aplicada a ferramenta, e também, pessoal, não é muito difícil, porque como a gente tem as roscas, cada ferramenta só vai aplicada em uma posição. Então, por exemplo, eu vou tentar pegar uma ferramenta errada aqui, ó, para colocar nessa rosca, não tem como, né? Então, não é tão complicado da gente descobrir aí qual ferramenta vai em qual rosca. É só rosqueá-la ali, rosqueou até o final, tá com a ferramenta correta. E se você, pegando o gancho no que o Arthur falou, baixar o aplicativo da Robiel, seja no celular, seja no seu computador, hoje, boa parte das ferramentas que a gente tem dos kits acompanham vídeos. Acompanham vídeos ali mostrando como funciona cada ferramenta dessa, com o código, com a identificação. Então você não vai passar aperto, você vai identificar a ferramenta no vídeo ali e saber aonde essa ferramenta é aplicada, como se fosse um manual de instruções ali para você usar no dia a dia aí do seu laboratório. Correto. Então, perfeito, novamente retificado, temos brilho na peça, então
Sabemos que essa peça está completamente retificada, perfeita. Podemos guardar aqui a ferramenta. O que mais que eu tenho que retificar agora? Eu tenho que retificar este cara aqui, ó. Esse aqui é o tambor, né, ou o suporte do amplificador de pressão. Eu tenho que retificar essas duas faces aqui, tá? Aqui, o pessoal gera um pouquinho de dúvida na hora de utilizar as ferramentas, tá? Como essa face aqui e essa aqui eu tenho que retificar as duas, desse lado aqui fica fácil, porque eu tenho rosca para guiar a minha ferramenta. Mas e desse lado, que é liso? Como que eu vou guiar a ferramenta? A Robiel teve uma sacada aí bem inteligente. Você pega essa parte que tem rosca, coloca dentro dessa ferramenta aqui, ó, e rosqueia. Então vamos rosquear aqui até o final, até ela travar. Travou, tá legal? E para me rosquear, retificar essa parte aqui, eu vou usar a rosca da própria ferramenta. Então eu tenho outra ferramenta que veste aqui, ó. Então uma solução aí da Robiel extremamente inteligente para você fazer as duas retíficas. Então a peça está aqui dentro desse conjunto e eu consigo rosquear tanto um lado quanto o outro. Então faço um pouquinho aqui de um lado e faço um pouquinho aqui do outro lado. Desse jeito eu retifico os dois lados de uma só vez. Pessoal, feito para que vocês possam ganhar tempo, ganhar agilidade e precisão no processo de reparação, que é isso que a gente quer. Eu acredito que você aí no dia a dia do seu laboratório quer entregar agilidade também para os seus clientes, serviços mais rápidos e de alta qualidade. Então, quando a Robiel vai desenvolver uma ferramenta, vai desenvolver um produto, ela está focada ali em ofertar agilidade, praticidade e custo-benefício para o seu dia a dia. Retífica feita, então novamente peça aqui completamente retificada, brilhosa, né? Então a gente sabe que as superfícies não vão ter vazamentos. Agora a gente pode partir para montagem barra medida, diagnóstico, validação desse injetor. Vamos passar agora para mais uma fase. Só que antes de passar para essa fase, o Arthur, essa última peça que você reparou, você tinha comentado sobre pressão, certo? Correto. 2.300, 2.700 bar. E eu falei para que você anotasse essa dica aí que é importante. Aí eu deixo uma pergunta. Arthur, esse injetor, como você disse, ele é testado com 2.300 a 2.700 bar de pressão, se eu entendi correto. Correto. Sinal que o nosso amigo reparador precisa ter uma bancada de teste ali que atenda a ele. Se ele não tiver essa bancada, o que vai acontecer? Ele vai conseguir reparar esse injetor, ele vai entender como esse injetor funciona. Por que essa questão da pressão, e isso não só do Bosch Crim 4.2. Na última live que a gente fez do XPI, a gente falou de pressão também. Então, muito desses injetores novos, injetores como o Rio, que estão em caminhões pesados, eles estão relacionados à pressão. E aí eu chamo sobre um tema sobre bancada de teste. Não vamos nem fazer nosso merchan aqui ainda, não vamos nem falar do que a Robiel oferece para o mercado, vamos falar de bancada. Bancada de teste, o que o reparador precisa estar atento aí sobre a questão de reparação, pressão para reparar esses injetores, Arthur? Pessoal, eu sempre faço uma comparação. Quando você tem, por exemplo, um injetor como o Rei, de 1.800 bar, um injetor normal. Muitas vezes você testa pré-injeção, marcha lenta, emissões, carga parcial, todos os testes que vão até 1.000, 1.200 bar de pressão. Todos eles ficam verde, correto? E aí, na hora que você vai testar a plena carga, que é 1.800 bar de pressão, dá vermelho. Ou seja, se a sua bancada tivesse somente 1.400 bar de pressão, todos os testes sairiam verdes, porque você não testou a 1.800 bar, que é o limite que seria a plena carga. Aqui, pessoal, a mesma coisa, num XPI, num CRIM 4.2, num Volvo Euro 6, se ele pede 2.400, 2.500, 2.700 bar de pressão de teste, você tem que alcançar essa pressão. Por quê? Caso contrário, você está simplesmente eliminando o teste de plena carga. Então, se você vai testar até 2.000 bar, você vai testar emissões, marcha lenta, pré-injeção, talvez uma carga parcial, mas você nunca vai conseguir enxergar a plena carga. Então, a gente sabe que no nosso dia a dia, aproximadamente aí 40%, 50% dos injetores que a gente testa, muitas vezes a gente só precisa ajustar a plena carga, tá? Por que você sabe isso? Porque você enxerga na sua bancada. Agora, se a sua bancada não passa dos 2.300, 2.400 bar de pressão,
você vai parar de enxergar a plena carga. Vai ter que ser simplesmente na sorte. Testa todo o resto e plena carga vai na sorte no veículo, né? Então, é importante sim ter uma bancada que atinja mais de 2.400 bar de pressão para que você atenda a linha nova de Euro 6. Agora eu vou devolver uma pergunta para você que está assistindo a gente aí. A sua bancada hoje, a bancada que você tem aí, atende, testa nesse nível de pressão de 2.300, 2.700 bar? Isso é importante. Se você quer entrar nesse segmento aqui dos injetores Euro 6, esse é o requisito mínimo para que você possa poder fazer a reparação deles. Então, assim, é importante você ter esse questionamento. Hoje, a Robiel é uma das poucas empresas no Brasil que ofertam equipamentos que atendem esse nível de pressão em teste. E para isso eu estou falando das bancadas Hartwig, da marca Hartwig. Hoje, a Robiel ela oferece a bancada Sabre Cree Expert, que é voltada especificamente para injetores como o Rail, e ela já atende a esses novos injetores, Arthur? Sim, a Hartwig já atende. Além da questão da pressão, tem alguns injetores como esse que a gente está vendo, que eles são extremamente especiais no momento do teste. Por quê? Ele tem duas válvulas, é uma solenoide dupla, tem 4 pinos aqui na solenoide. Então, a bancada ela tem que trabalhar tanto a válvula de cima quanto a válvula de baixo, cada uma com o seu tempo de acionamento correto. Então, assim, além de você ter que atingir uma pressão muito alta, você precisa de uma bancada que consiga trabalhar as duas válvulas ao mesmo tempo. Eu já vi algumas bancadas que trabalham esse injetor com uma das válvulas só funcionando, a outra eles eliminam. Não é a forma correta de você trabalhar com esses injetores. E a gente vem vendo que esses injetores são cada vez mais caros. Então, hoje, por exemplo, o injetor Clean 4.2, se você comprar um jogo novo na concessionária, de 20 a 30 mil reais, tranquilamente, um jogo de injetores desse. Quanto custa o motor desse? Muito mais caro que isso. Então, como é que você vai reparar um injetor desse valor, instalar no motor que vale lá seus 300, 400 mil reais, sem testar uma plena carga, por exemplo? A plena carga é quem mais destrói o motor, ela e a pré-injeção. Uma plena carga muito alta, você fura pistão, porque dá excesso de calor, derrete pistão, trava motor e tá feita a bagunça. Então, pessoal, toma muito cuidado, tá? Não tem bancada que atinge essa pressão alta, tomem cuidado porque vocês estão deixando de ver a plena carga. É aconselhável que, se você não tenha nesse momento a bancada e você vai fazer essa reparação, busque uma bancada que tenha essa capacidade de teste de alta pressão, nem que seja para você terceirizar o seu teste num primeiro momento, porque é complicado, tá? Então, você não enxergar a plena carga é complicado. Se o motor quebra, você fica sem laudo, sem base técnica para ir lá e falar para o cliente, olha, o injetor eu fiz de forma correta, está aqui o laudo do teste, eu testei até a pressão limite que esse injetor chega, sem problema algum. E, claro, se for uma bancada da Hart, você tem todo o apoio da Robiel, todo o apoio da Delphi, que é a marca por trás disso, né? Então é uma bancada que tem um peso muito forte, o laudo dela, e vai te proteger contra qualquer problema relacionado à questão da injeção. Ela vai assegurar o seu trabalho que está impecável. Perfeito. Bom, pessoal, para saber mais sobre as bancadas Hartwig, a bancada que atinge a pressão necessária para testar não só esse injetor, como o injetor Scania XPI, que a gente apresentou na última live, acessa aqui embaixo, vou deixar aqui para vocês os links necessários. Chama o vendedor Carlos ali no WhatsApp para saber mais sobre não só a Sabre Cree Expert, que é voltada para esse injetor, mas temos ali a Toledo HUI para unidades HUI e também o Cambox HK1400 para unidades UIUP. São equipamentos de altíssima tecnologia que vão atender a necessidade aí de teste e precisão que você tem que ter e tem que oferecer no seu dia a dia do seu laboratório. Bom, finalizamos a parte aí de retífica, apresentando para o pessoal. Vou pedir aqui mais 30 segundinhos para vocês, para que a gente possa se organizar aqui, trazer aí os equipamentos que a gente tem que trazer para as próximas etapas e a gente volta e aí 30 segundinhos, esperamos você aqui. Valeu!
E aí, estamos de volta aqui comprometido, 30 segundinhos rápidos só para arrumar aqui. Como vocês viram, a gente mudou aqui, trouxemos ali uma novidade ali também para poder testar o nosso injetor. E chegamos aí na última parte da nossa live, da nossa transmissão, que é a parte aí de montagem do injetor e validação. Aqui é uma parte mais crítica aqui, mais técnica, e a gente trouxe ajuda aí, que logo eu já vou falar sobre ela. Arthur, fase de montagem, validação, por onde a gente começa, onde o pessoal já pode começar a anotar ali a próxima dica? Vamos lá. Então, primeiro passo, como a gente desmontou por cima e depois embaixo, agora a gente faz invertido. Começa montando pela parte de baixo, que não tem muito segredo, não tem muita medida e tal, e depois a gente monta a parte de cima, que ali tem alguns segredinhos adicionais. Então, começamos pela montagem da parte inferior, coloco aqui o meu injetor na parte inferior e a gente começa com a instalação de 2 pinos guia, tá legal? Então, estou com eles aqui. Ah, qual furo eu vou colocar o pino guia? Pessoal, 2 formas de você saber. Primeira, que eu sempre recomendo, tirem fotos, né, da posição das peças quando você for desmontar, se for a sua primeira vez, ou, aqui nesse caso, funcionaria tranquilamente o teste dos furos. Então eu tenho alguns furos aqui que o pino guia passa reto e tem alguns furos que ele não entra. E eu tenho 2 furos que ele entra e fica perfeitamente posicionado. Então aqui é usar um pouquinho ali da estratégia de encaixar os pinos, você vai ver que só tem uma posição que ele fica legal. Partimos para a segunda peça, que é o meu pistão amplificador. Monto ele aqui, né? Posso apertar aqui para garantir que ele não está travado. E agora eu vou instalar ele aqui novamente. Só vai ter 2 posições aqui com que ele vai encaixar nessa peça. Então, colocado aí, beleza, encaixou perfeito. E agora vamos para a porca que trava esse conjunto em posição. Lembrando que essa porca, na base dela ali, né, do injetor, a gente vai ter cola. Então ela é um pouquinho apertada para você ir rosqueando até o final, mas isso é normal porque a gente não removeu e eu não recomendo remover a cola original. Deixa eu pegar agora a chave. Deixa eu ajudar aqui, nosso camarada. Aí, a chavinha aqui, para a gente finalizar o aperto. Pessoal, é importante ressaltar para vocês que durante o processo da live, a gente usa o torquímetro para apertar e para soltar as peças, tá? Que é esse cara aqui. Por que eu vou usar o torquímetro para apertar e para soltar, sendo que não é o recomendado? Torquímetro, pessoal, sempre para apertar, nunca para soltar. Mas é que aqui na live a gente teria que ter 2 ferramentas, uma para soltar, uma para apertar. Fica muita ferramenta na mesa e a gente acaba perdendo um pouco de tempo, tá? Então a gente está usando o torquímetro para apertar e para soltar. Por que eu não posso ficar usando o torquímetro para soltar as peças? Porque ele descalibra muito rápido. Não é que vai quebrar o seu torquímetro, tá? O torquímetro ele tem condição sim de aguentar desmontagens e montagens, mas ele vai descalibrar mais rápido. Então os equipamentos aqui na Robial são aferidos aí constantemente. Então assim, o nosso torquímetro está sempre em dia, porque a gente usa ele somente para apertar. Durante as lives a gente aperta e solta, só para ganhar tempo aqui, para não precisar ficar com muita ferramenta. Pessoal, vamos lá, uma pergunta aí que todo mundo faz. Qual que é o torque que você usa nos injetores, tá? Pessoal, o torque, ele é sempre uma constante padronizada por normas, tá? Então você vai ter rosca e diâmetro de rosca, e aí existe uma tabela que te indica qual é o torque máximo daquele tipo de produto, né? Dependendo da classificação do material, tá? Então, os torques, eles são sempre um pouco padronizados. Aqui a gente vai ter uma rosca fina. Quando eu tenho rosca fina, geralmente eu uso 6 kg de torque, tá legal? 6 kg ou 60 newtons. Porém, aqui eu tenho um diâmetro grande, então ele me permite aplicar um torque um pouco maior. Quando que é bom o torque? Quanto menos torque a gente dá ou quanto mais torque a gente dá na peça? Sempre quanto mais torque a gente dá na peça. Por quê? O que eu quero fazer aqui? Eu quero comprimir a peça, para que ela não vaze. Quanto mais eu apertar, mais vai comprimir. Eu só tenho que tomar cuidado, porque se eu excedo o torque, eu quebro a peça, né? Eu rompo alguma coisa. Então aqui a gente vai sempre tentar chegar no limite de torque possível nos injetores,
quando eu estou falando de aperto de peças de vedação, que é o caso aqui. Eu estou apertando uma peça de metal contra uma carcaça de metal, eu preciso aplicar o máximo de torque possível. Se eu sei que é uma rosca fina, eu vou trabalhar de 6 a 8 quilos, então eu vou apertar aqui já com 8 quilos, que é o limite de torque que eu tenho para essa rosca por norma, tá? Então vamos aqui, ó, 8 quilos mais a cola, essa peça não sai daqui, perfeitamente fixa em posição. Seguimos para a montagem superior, eu vou ter 2 pinos guia. Eu diria que esses pinos guia aqui são a parte mais importante da montagem, pelo seguinte fato: se você esquece de colocar esses 2 guias, tá vendo essa peça com essa bobina gigantesca aqui, ó? Esses 2 pininhos finos e compridos, eles vão girar e vão quebrar, se você não colocar esses 2 guias aqui em cima. Então toma muito cuidado com esses 2 caras aqui, ó. Lembra de colocar os 2 na posição correta, caso contrário você vai ter um problema de quebra dessa bobina e não acha para comprar. Encaixa a bobina aqui, ó, até o final. Beleza? Agora vem o espaçador. Qual que é a posição do espaçador? Novamente, pessoal, tira uma foto, faz um vídeo para você lembrar da posição das peças. A dica aqui, ó, tem um corte nessa peça, tem um rasgo aqui, ó, nessa peça. Esse rasgo, esse corte vai virado para baixo, tá legal? Se você lembrar disso, você nunca vai errar a instalação deste componente. E por último, aqui em cima, tem o bico, tá? O bico ele só vai encaixar de uma forma única, que é essa forma aqui. Se eu tentar inverter, ele não encaixa. Legal? Vamos fechar aqui, ó. Colocamos a porca do bico. Rosqueamos ela até o final. E agora vamos aplicar um torque. Por que que essa porca não tem cola, pessoal? Porque ela usa uma rosca mais grossa. Então a rosca mais grossa, ela aguenta um torque de aperto muito maior, tá? Então agora eu consigo apertar aqui com o mesmo torque que eu apertaria, por exemplo, a porca de uma unidade, que são 10 quilos ou 100 Nm, tá? Então por isso eu não preciso mais da cola, que aqui eu consigo colocar um torque bem alto, né, para garantir que ela não vai se soltar de forma alguma. Lembrando que essa é uma ferramenta que o Arthur colocou aqui, que a gente já apresentou no primeiro bloco, que está dentro do kit 323-5040, que é voltado para a reparação dos injetores Bosch Crim 4.2. Exatamente. Vamos colocar aqui 10 quilos. Deixa eu só apertar um pouquinho mais a minha chave. Torque realizado, parte de baixo já está montada por completo. Então posso soltar aqui a minha chave. E a parte de baixo já está completamente montada. Agora a gente gira aqui o nosso suporte, a nossa morsa. E agora a gente vai dar início à montagem na parte superior. Para mim montar a parte superior, agora vem uma parte bacana, que é uma validação que a gente faz com uma ferramenta da Robial, que eu deixo esse injetor de lado e passo a trabalhar com a válvula superior, tá? Para mim fazer essa montagem, eu vou utilizar este ferramental que vem no kit da Robial. Esta base aqui, eu já posso fixar essa base, eu vou girar aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Vou fixar essa base aqui no meu suporte e vou posicionar esta peça aqui. Beleza. Não tem como posicionar ela de forma errada, tá? Não dá para eu colocar ela invertida nem nada. Tem que posicionar ela desta forma aqui. E agora vamos aplicar este pino, que seria a válvula superior, aqui dentro desta peça.
Colocamos ela bem centralizada. Beleza. Próxima etapa, colocamos o calço, tá? Qual que é o jeito que a gente põe o calço? Qual que é o lado dele? Tem uma parte lisa aqui, ó, plana, e tem uma parte que tem um ressalto. Esse ressalto é para ele encaixar aqui na bobina, ó, pessoal. Vocês vão ver que ele encaixa certinho na bobina. Então essa parte que tem o ressalto, ela é virada para cima e a parte plana vai lá dentro dessa peça aqui, do corpo da válvula. Ok? Agora nós vamos colocar aqui a bobina. Antes de pôr a bobina, não se esqueçam de colocar a mola, tá, pessoal? A mola também tem que entrar aqui dentro. Agora sim. Colocamos aí a bobina. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque essa bobina ela tem um encaixe dos pinos guia. E para travar esses conjuntos aqui, nós vamos colocar a porca do injetor. Então aqui agora a sequência de torques é primeiro aqui embaixo, depois aqui em cima. Essa parte de baixo aqui, a gente só precisa fixar ela na ferramenta para que isso não vibre. Então eu não preciso aplicar um torque para não correr risco de estragar a minha ferramenta ou algo do tipo. Eu só preciso apertar aqui, ó, com a mão mesmo você já vai sentir, ó, que travou no lugar. Mas se a gente quiser aplicar um torque aqui, a gente vai aplicar um torque de 3 Nm ou 3 kg, tá? Que é o torque da nossa bobina. Então, vamos aqui aplicar esse torque. É um torque, vocês vão ver que é bem baixinho, ó. Pronto, tá? Torque aplicado. E agora eu vou aplicar o torque na porca de cima, que é essa daqui, ó. Para isso, eu vou precisar desta chave aqui. Pessoal, lembrem-se que sempre que eu vou apertar ou soltar essa porca, eu preciso do quê? Eu preciso deste cara aqui, ó, tá? Para segurar essa bobina no lugar. Caso contrário, eu vou ter problemas de quebra desta bobina. Até mesmo para explicar para você que está acompanhando a gente, quando você compra o suporte de injetores da Robiel, essa é uma peça que acompanha, certo, Arthur? Exatamente. Então, assim, o Arthur, como ele está explicando aqui, é para dar uma maior fixação ao injetor ali na hora do processo, mas fiquem tranquilos que a hora que é feita a compra e a aquisição do suporte Robiel, e se for o caso também a questão da morsa aqui, também fornecida pela Robiel, esse componente de fixação ali, de manter o injetor fixo, ele acompanha o suporte Robiel. Exatamente, Lucas. Então aqui vamos só encontrar qual que é a posição aqui, beleza? Não tem muito segredo, né, Arthur? Pelo que eu tô vendo aí. Não tem muito, é bem tranquilo. não deu certo aqui, ajusta ali e tal. Claro, tem a forma correta, mas também o reparador ele não se perde muito ali, tentando achar o jeito certo de fazer a instalação das peças, certo? Certo. É bem tranquilo, é bem didático. É claro que tem que, por exemplo, tem gente que não sabe que tem que colocar essa peça aqui para travar a bobina num lugar e aí acaba quebrando a bobina, tem que tomar cuidado com isso. Mas agora com esse vídeo fica fácil do pessoal entender aí como é que a gente faz a montagem e desmontagem desse injetor de forma segura, né, sem quebrar nada. Então, estou colocando aqui agora a ferramenta que vai nos auxiliar a dar o torque na porca aqui. Então, vamos apertar ela aqui. Vou colocá-la aqui nessa posição, fica mais fácil de eu realizar o torque. Beleza. Apertamos mais este parafuso. Ok. E, novamente, vamos aplicar aqui em cima o mesmo torque que a gente estava usando antes, de 3 kg ou 3,30 Nm. Pro lado de cá.
Beleza. Torque aplicado, vamos soltar aqui a nossa ferramenta e vamos partir para a conferência. Deixamos esse cara aqui de lado. Vamos soltar aqui esta ferramenta. Beleza, então, o que a gente fez aqui? Basicamente, pessoal, a gente montou a parte superior do injetor, que no caso ela vai montada aqui em cima, certo? A gente montou nesta ferramenta da Robiel aqui, tá? Então seria a mesma montagem que a gente vai fazer aqui, né? Aqui na parte de cima desse injetor, a gente fez neste ferramental aqui. Por quê? Esse ferramental vai me ajudar a fazer alguns testes aqui nessa bobina, nesse injetor aqui, tá? Qual que vai ser o primeiro teste que a gente vai fazer, que é o mais importante? É o curso de abertura dessa válvula, para saber se ela está abrindo muito ou pouco. Para isso, eu vou desrosquear essa parte aqui de baixo da ferramenta, ó. Ela sai, tá legal? E aqui eu vou rosquear o relógio. Tá? Então aqui a gente rosqueia o relógio da Robiel. É importante informar também que esse relógio ele acompanha o kit de ferramentas 3235040, que é o kit específico do injetor Bosch Crim 4.2. Então, o relógio aí, o reparador, na hora que for fazer a medição, que tiver o kit de ferramentas da Robiel, o relógio vai estar presente para dar continuidade no processo de reparação aí. Arthur, relógio rosqueado, qual a próxima etapa que o nosso amigo reparador tem que realizar? Vamos lá, então aqui a gente tem a bobina primária, né, 1 e 2, conectadas no relógio. Então eu venho aqui com o meu grampo, como que eu sei qual que é 1 e 2? Olha aqui embaixo, ó, número 1, número 2, conecto número 1 e número 2. Para mim saber se é 1 e 2, a gente vai pulsar e a gente tem que escutar o barulho dela pulsando. Beleza? Arthur, um ponto, você está usando qual fonte aí? Que fonte que é essa? Para o pessoal acompanhar. Então o pessoal vai ver que durante as lives a gente está usando sempre a fonte da KR, é uma fonte multitester, então é perfeita porque a gente está fazendo aqui, porque uma hora é live de unidade, uma hora é live de injetor, uma hora... Então ela é uma fonte que ela atende todas as gamas de injetores, unidades, então é uma fonte compacta, tem tudo aqui dentro, tem multímetro, tem megômetro, dá para fazer atracamento dela, dá para fazer regulagem de injetor Siemens. Inclusive a gente tem um vídeo bem completo no YouTube, onde a gente fala tudo sobre o menu, as funções, né, tudo que essa fonte tem capacidade de fazer. Essa é uma fonte que a Robiel comercializa e distribui no Brasil. Então, da marca KR Device, a Robiel é a marca oficial aí no Brasil, a empresa oficial distribuidora para você reparador. Mas vale lembrar que essa aqui é uma fonte completona, como o Arthur Sim. comentou, né? Testa unidade, testa injetor. A Robiel, ela tem uma linha própria de fontes, que é a linha Evo. Ali você vai encontrar, então, se você é um especialista em unidades, tem a fonte Evo IUP, que é para testar só unidades. Tem a fonte G4, que é para injetores densos. Então é uma linha de fontes, uma linha ali de fontes digitais que a Robiel está ofertando para o mercado, que é a linha Evo, no qual você pode escolher ali a que melhor te atende ali diante das suas necessidades do dia a dia. Aqui a gente está trazendo a fonte da KR Device, que é uma fonte completona, e a Robiel também dispõe das fontes Evo, da linha Evo, que é aí uma linha mais facilitada, uma linha mais simples para que você possa atender as suas demandas aí do dia a dia. Então, fica a sua escolha aí qual equipamento você vai utilizar. Correto. Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente fez aqui o teste de pulso, só para identificar que está funcionando, que eu estou com a bobina correta. E agora retrocedemos. Então o primeiro passo que eu consigo fazer aqui é o que a gente chama de pulso de retenção. O que é o pulso de retenção? Eu quero que ele pulse a bobina, depois ele vai ativar essa bobina e vai segurar ela durante um tempo, para que eu possa enxergar
qual que é o curso de acionamento desta válvula. Então, apertamos aqui, ó, play, 0, opa, aqui, ó, repetitivo. E eu vou enxergar o valor que vai aparecer aqui, ó. Ó, novamente, 0.500, novamente, quase 0.501. O que significa esse valor? Que essa válvula ela está subindo o valor de 0.500. O que é 0.500? 0 milímetros, 500 milésimos, ou 50 centésimos, ou 5 décimos. É assim que a gente faz a leitura deste relógio. Então, aqui no caso, o mais comum da gente falar é 50 centésimos. Então, o curso de abertura dessa válvula está quase com 51, 50,8 centésimos. Ah, Arthur, qual que é o curso de abertura desta válvula? Pessoal, o curso de abertura dessa válvula vai variar de acordo com a quantidade de óleo ou pressão que você quer que esse injetor atue. Então, quanto maior o curso de abertura dessa válvula, maior é a quantidade de óleo que vai estar indo para o pistão bombeador. Esse pistão ele vai avançar com uma força e uma velocidade maior, ele vai injetar maior quantidade de óleo com maior pressão também. Então aqui, original, esse injetor ele vai estar na casa de 51 até 53, mais ou menos. Esse aqui ele está próximo de 51, então está na faixa original. Tá bom, Arthur, mas se ele está com muito curso de abertura ou pouco curso de abertura, o que eu faço? Pessoal, internamente aqui na bobina, quando a gente desmontou, vocês viram que tinha aquele calço, que na verdade não se parece muito com um calço. Ele é quase como um bloco, exatamente. Ele que determina a altura, o curso de abertura desse cara aqui. Então, quando você quer maior ou menor cursos de abertura, você tem que trabalhar naquela peça. Isso é algo que a gente ensina com bastante detalhe durante o nosso curso presencial, onde a gente mostra como fazer essa alteração, o que acontece quando você altera aquele calço, aqui nessa medida, e o que essa medida altera na bancada. Porque a gente faz essa alteração, cada um faz, né, com a própria mão aqui a alteração durante o treinamento, leva lá para a bancada, faz o teste e vê qual que é a alteração, se dá mais óleo, se dá menos óleo, se dá mais óleo na plena carga, na marcha lenta, na pré-injeção. Tudo isso, de forma presencial, vocês conseguem ter durante uma semana completa, aí, de segunda a quinta, vocês conseguem ter uma noção muito grande de como reparar esse injetor. Se eu tocar aqui, o que vai acontecer? Se eu mexer nesse valor que a gente acabou de ver, o que vai acontecer? Então, aqui na live você já tem uma noção muito boa, de forma gratuita, de como fazer essa medição, como aumentar, como diminuir. Porém, para você ter total conhecimento desse injetor, tem que passar uma semana aqui com a gente, porque é muita informação para ser passada em uma live. A gente tem que desmontar, fazer a alteração, medir novamente, levar para a bancada, fazer o teste, tirar da bancada. Isso aí somente é possível com o curso presencial. Lembrando que o nosso curso são cursos aí de 40 horas, horário personalizado, se for um curso VIP. Então, assim, uma live de 1 hora não é suficiente para mostrar todos os detalhes, tá? Mas, como o Arthur comentou, a live já é suficiente aqui para você ter uma noção, começar ali o processo já. Se você é um reparador experiente, você vai saber os caminhos ali que tem que ser seguidos. Exatamente. Arthur, para onde que a gente vai agora? Qual é o próximo passo? Vamos lá. Uma última coisa que a gente consegue fazer, ainda usando esse ferramental, é o teste de vedação. Então, essa válvula aqui, ela tem que vedar, tá? Para que ela funcione, para ter um perfeito funcionamento, ela tem que vedar. E para que ela vede, a gente vai soltar aqui este relógio. Não vamos mais utilizar ele. E agora a gente vai voltar a rosquear essa ferramentinha aqui, que a gente tinha desrosqueado aí no início. E agora eu preciso testar a vedação. Para testar a vedação, eu vou usar a ajuda aqui de uma ferramenta que a gente tem aqui atrás da gente, que é a ferramenta estação pneumática da Robiel, que ela serve tanto para medir fluxo de ar, quanto para medir vácuo. Então, é bem simples de usar, ó. A gente encaixa a mangueira aqui, tá bom? Na ferramenta. E agora a gente vai gerar o vácuo. Como que eu gero o vácuo, pessoal? Nessa ferramenta aqui é muito simples. Eu só aperto um botão e está aqui o vácuo gerado. Talvez vocês, pela distância, não consigam enxergar o ponteiro aí do relógio, mas esse ponteiro ele estanca, ele para,
né? E ele não pode retroceder, indicando que ele está com a vedação em dia, tá? Essa é a primeira vedação. Qual que é a segunda vedação? Eu vou apertar agora esse manípulo aqui, ó. Apertei esse manípulo aqui, ó, até o final. Tá vendo? Esse manípulozinho aqui, ó, apertamos ele até o final. E novamente eu vou apertar aqui o meu botão. E novamente o ponteiro do relógio tem que ficar estático, parado. Então eu gero o vácuo e ele não pode voltar. Se ele voltar, é porque essa válvula está comprometida, ela tem vazamento, tem problemas de vedação. Pessoal, central de teste pneumática, fornecida também pela Robiel, que é esse dispositivo que o Arthur usou aí, que mede, novamente, mede... Explica aí pra galera. Mede a vedação, né, de tudo que você quiser medir vácuo, e ela vai medir também fluxo. Então do lado aqui ela tem um medidorzinho de fluxo, para você medir um fluxo de uma válvula, de uma ponteira, né. Além do mais, o visual, né, fica muito bacana, presa aqui na parede, fica simples de usar, e você ainda tem uma saída para uma pistolinha de ar. Você consegue aí soprar ar nas suas peças, sem você precisar ter uma quantidade muito grande aí de equipamentos, mangueiras, né? Fica um conceito mais clean, né? Um design mais sofisticado. Bom, testes da válvula superior completos, já verificamos o curso de abertura, vimos que ela está vedando tanto para cima quanto para baixo, né? Tanto com o manípulo solto quanto o manípulo apertado. Os dois pontos de vedação estão em ordem, tá legal? Então agora, validado, a gente remove da ferramenta e reinstala lá no injetor. Então, forma simples aqui, usando a nossa morsa, a gente consegue soltar da nossa ferramenta. Não vamos mais utilizar essa ferramenta. E vamos instalar aqui no nosso injetor. Para facilitar o uso, a gente pode agora desmontar essa peça, que não será mais utilizada. E agora a gente tem que apertar essa porca, lembrando que ela tem aquela cola que eu comentei com vocês. Então, ela é um pouquinho mais pesada para a gente fazer aqui, né, o rosqueamento. Tem que girar ela aqui utilizando o torquímetro. Toda a extensão dela, até chegar no final. Chegando no final, vamos selecionar aqui o torque. Então, novamente, aplicamos um torque de aproximadamente 80 newtons ou 8 quilogramas. Então, beleza. Torque aplicado. Montagem finalizada. Por último, pessoal, o que a gente vai fazer ainda usando a nossa fonte aqui? A gente consegue medir dos dois lados o atracamento e a indutância. A indutância eu sei que o pessoal aí de casa já mede, já tem multímetro, né? É mais comum de se ter no mundo do diesel, mas eu aposto para vocês que atracamento ninguém mediu ainda nessas unidades, nesses injetores. Geralmente, atracamento o pessoal usa somente para unidades. O legal da fonte aqui da AKR é que ela faz atracamento para injetores também. Vamos posicionar aqui, ó, bobina 3 e 4. Vamos selecionar o teste de atracamento. Vamos aguardar fazer o atracamento. Então, fez o atracamento, eu consigo enxergar aqui os valores de atracamento, não só do atracamento, mas também do desatracamento.
Essa é outra função bem legal que tem a fonte. A gente explica com muita calma, muita paciência durante o nosso curso presencial, para que vocês entendam para que serve o atracamento, para que serve o desatracamento, como eu ajusto para ela atracar mais alto, desatracar mais alto, atracar mais baixo, desatracar mais baixo. Tudo isso durante o curso presencial. A gente passa a semana aí ensinando vocês. Agora a gente vai fazer o mesmo teste, porém nas bobinas 1 e 2, tá? Conectamos agora 1 e 2, damos o play e aguardamos para a gente verificar novamente essa medida. (11,75). Então, novamente, temos aqui o atracamento da válvula número 1 e 2, para a gente ter essa noção. E agora a indutância, voltando aqui, a gente pode também medir indutância. Já aproveitando que eu estou com a bobina 1 e 2 conectada, vamos medir a bobina 1 e 2. 647 milihenries de indutância. Arthur, qual que é a indutância dessa bobina? Qual que é a indutância desse injetor? Pessoal, tomem cuidado com a indutância, que pode variar de aparelho para aparelho, tá? Então, qual que é a minha recomendação? Tenha um injetor novo, coloque no seu aparelho de confiança e tire os parâmetros. Mas para você ter uma base com esse aparelho nosso, essa indutância ela vai dar de 620 a 660 aproximadamente. Então aqui a gente está com 647, está dentro aí do padrão. E agora a gente inverte os pinos e testa a indutância 1 e 2. Então vai aparecer aqui na tela 941. Então aqui a gente vai trabalhar de 920 a 960 milihenries, lembrando com este equipamento, aferido por este equipamento. Aqui nós estamos com 940, estamos aí dentro do padrão de regulagem. Arthur, como que eu regulo essa indutância? Como é feita a regulagem? Pessoal, indutância nada mais é do que a distância da bobina para o induzido. Se eu quero aumentar a indutância, eu aproximo a bobina do induzido. Se eu quero diminuir essa indutância, eu afasto a bobina do meu induzido. Quem faz isso são os calços de ajuste. Nesse caso aqui, é aquele calço que parece ali um bloco, né? Ele vai fazer esse ajuste de indutância para a gente. E no caso do segunda válvula, que é aquela que está aqui dentro, é uma peça bem pequenininha ali, né? Que a gente tem que desmontar, que é a que eu falei para vocês que infelizmente nas câmeras a gente não consegue mostrar pelo tamanho reduzido, somente no curso presencial. Então a gente ensina como fazer a regulagem da indutância de forma perfeita nesse injetor, mas para que vocês saibam, para aumentar ou diminuir a indutância, a gente tem que alterar a altura da bobina, mais longe ou mais perto do induzido. Com isso, a gente regula a indutância de forma simples e direta. Pessoal, por último, do lado externo, nós vamos ter anéis de vedação. Fazer uma ajuda aqui, né? Pode ir explicando aí sobre a importância dos reparos. Nessa unidade, esse injetor, vocês perceberam que na parte interna não tem nada de anel, não tem nada que vai de reparo. É muito diferente de outros injetores como o Reio, que lá por dentro você tem anelzinho, anel de aço, arruelinha e tal, para você fazer a montagem. Aqui o reparo é todo externo, então para montar a parte interna você não utiliza nenhum reparo. Então tá aqui, pessoal, reparo da Robiel. CRIM 4.2, vamos aí removendo aos poucos as peças e mostrando qual que são as aplicações. Então, logo de cara aqui temos alguns anéis, tá? Vocês vão perceber que... Só uma informação, importante informar para o pessoal, esse reparo é o 410-33337, fabricado pela Robiel, que é específico desse injetor, desculpa interromper, que para quem está em casa puder anotar, 410-33337, exclusivo para o injetor Bosch CRIM 4.2. Perfeito. Então, iniciamos a aplicação. Vocês vão ver que é fácil deduzir onde vai cada anel. Por quê?
por causa da coloração. A Robial utilizou a coloração original deste reparo, então fica fácil aí da gente descobrir onde vai cada anel. Vou remover aqui o primeiro anel, que é o anel verde, tiramos ele do injetor e aplicamos o Robial, que também é de coloração verde. Similar ao original, certo? Para trazer Exatamente. aquela característica original que só a Robial oferece, que só a Robial traz para o mercado. Lembrando que mesma dureza, anel feito em Viton, coloração igual ao original, para que a gente tenha exatamente a mesma característica de funcionamento e qualidade do injetor original. Retiramos agora o segundo anel, que é o anel preto, um pouquinho mais grosso que o anel verde. Removemos ele aqui. E cristal da Robial, de mesma coloração, mesma dureza e mesmo material. Importante, né, Arthur? Não só a coloração, pessoal, mas o material também, a composição dele respeita a originalidade do reparo, né? Do injetor em si. Exatamente. E temos aqui mais um anel na entrada do injetor. Vamos remover ele aqui, de coloração preta. E aqui o anelzinho da Robial, novamente igualzinho o original. Temos mais algumas peças aqui compondo o nosso reparo. Deixa eu pegar a última pecinha aqui. Legal. Arthur, tem uma arruela aí, tem umas capinhas. Para que são essas capinhas? Para que é a arruela? Imagino que deve ser uma arruela para aguentar uma pressão ali. Exatamente. O que acontece? Como é um injetor de valor agregado um pouco mais alto, então a gente decidiu incluir nesse reparo algumas coisinhas a mais. Então, a gente tem aqui a arruela, tá? No padrãozinho que vocês conhecem de arruelas da Robial, não tem rebarba, tá na dureza correta, feito de cobre, padrão, a gente passa por tamboreador, então todas as quinas são lisas, não vai ter rebarba, não vai ter nada, ela é extremamente plana, então a vedação contra o cabeçote vai ser perfeita. E no caso aqui a arruela, vocês vão perceber duas coisas legais nessa arruela. Primeiro que ela tem, a gente chama de dente, né, como se fosse 3 dentes aqui no diâmetro interno dessa arruela, que é para ela poder agarrar no bico, tá? Para que na hora que você vai instalar, não fica caindo lá dentro do motor. Vou pedir a ajuda do pessoal de marketing aqui no vídeo, a gente lançar aí uma foto, uma imagem aí dessa arruela em si, até para mostrar essas características que o Arthur tá passando aqui, para ficar mais fácil para vocês enxergarem aí. Exatamente. E além disso, a arruela ela tem um pequeno ressalto aqui, que esse ressalto é quem vai esmagar lá no fundo, né, do cabeçote e melhorar a vedação. Então, a gente encaixa essa arruela aqui no bico. Vocês vão perceber que ela entra bem presa, bem justa. Por quê? Porque ela tem esses 3 dentes, justamente para ela não ficar caindo no motor. E aqui uma dica bacana, ó, você pode usar o próprio furo aqui do nosso suporte da Robial para fazer a aplicação de arruela. Ó. Colocou aqui, empurrou o injetor para baixo, pronto, está feita a aplicação. Sem danificar nada, sem esforço algum. E, como eu falei, por ser um injetor de valor agregado um pouco mais alto, a Robial incluiu uma capa protetora para o injetor, para a ponteira. Lembrando que essa capa ela está disponível para que o pessoal compre de forma avulsa, mas não são todos os kits que a gente acompanha, porque ele, claro, ele agrega um valor no kit. Então, dependendo do injetor, a gente precisa de um kit um pouco mais econômico, a gente acaba não adicionando esse mimo, digamos assim, essa proteção adicional, mas nesse caso comporta, porque é um injetor de alto valor agregado. Imagino que você que está assistindo a gente aí se interessou por um injetor Euro 6, provavelmente é um reparador diferenciado, é um cara que enxerga ali à frente. Então, além de um mimo, é algo que a Robial está entregando ao mercado que reflete a qualidade que você, reparador, busca no seu dia a dia. Então, é algo que não pode fazer falta para um reparador igual a você, assim, de altíssima excelência e qualidade. Exatamente. Imagina que você derruba esse injetor no chão sem a sua proteção e danifica esse bico. Se é qualquer outro injetor com morreio simples, um bico original da Bosch vai te custar R$300. Claro, ninguém gosta de perder R$300, mas e nesse caso que não tem bico original Bosch para venda? Você perde um injetor completo na faixa de R$4.000. Então, é interessante sim ter essa capinha protetora e a gente incluiu também aqui, ó,
na rosca desse injetor, mais uma capinha plástica para proteção, tá? Então, tá protegido aqui, belezinha, não vai entrar sujeira na entrada desse injetor e não vai danificar a ponteira desse injetor. Pessoal, antes da gente finalizar, deixa eu só tirar aqui esse protetorzinho de plástico para eu mostrar uma coisa para vocês, que é um outro item que a gente somente demonstra em classe, no treinamento. Por quê? Porque precisa de muita destreza da mão. Então, se eu mostro em vídeo, você tenta reproduzir, você pode acabar quebrando o seu injetor, que é o nosso kit de troca de filtros, que está aqui na maleta. Deixa eu trazer ele aqui para a mesa para ficar claro para o pessoal do que é que eu estou falando. Aí, ó. Então, no kit da Robial, vem esses componentes aqui, que é para mim poder sacar o filtro, né? Tem gente que já conhece isso aí porque já faz denso. Aqui dentro vai um filtro, e para mim sacar esse filtro, eu preciso fazer rosca dentro dele. Então, eu preciso utilizar essa ferramenta para cortar e criar roscas aqui dentro, tá? Por que que a gente não ensina isso em vídeo? Porque, pessoal, se você forçar um pouquinho a mais ou a menos, você quebra essa ferramenta lá dentro do injetor. Então, recomendo, vem aqui no treinamento, a gente vai te mostrar exatamente como utilizar esse ferramental sem que você quebre e danifique lá dentro. Então, tem um jeito certo, tem a força certa, a gente vai te acompanhar aqui para você ir fazendo com calma e pegando a manha, para você ter confiança de fazer na sua oficina sem correr o risco de quebrar. Quebrou lá dentro, perdeu o injetor. Imagina, eu ensino para vocês aqui em live, vocês tentam reproduzir em casa, sai quebrando aí, é complicado. Então, assim, kit de troca de filtros já vem incluso na nossa maleta, que é uma maleta completa, tem tudo que você precisa, mas recomendação nossa, da Robial, faça o treinamento presencial para que você aprenda a usar a ferramenta sem risco de quebra algum. Perfeito. Chegamos ao fim aí, Arthur? Chegamos ao fim, estamos com o injetor reparado já. Pessoal, bom, basicamente, como vocês puderam ver nessa transmissão, o Arthur trouxe ali dicas pontuais, dicas ali que podem facilitar muito no dia a dia, no seu entendimento do injetor Bosch Crim 4.2, ok? Mas também, assim, reforçando o que o Arthur comentou aqui, super importante procurar mais conhecimento, procurar mais detalhes, e a Robial tem esse foco de trazer esse conhecimento, trazer também no seu dia a dia o máximo de qualidade. Queria agradecer muito a presença do Arthur, mostrando, compartilhando conhecimento, tá? Na próxima live, espero que ele esteja com a gente aqui também, trazendo dicas sobre DAF Euro 6 a todos vocês aí. Arthur, alguma palavra final, algum ponto final que você queira compartilhar aí com nossos amigos, com o pessoal que está assistindo a nossa transmissão ao vivo? Só agradecer a todo mundo que está assistindo ao vivo. Acredito que a gente conseguiu desmistificar um pouquinho, né? É quase que um mito esse injetor, porque é muito complexo, muitas peças, mas como vocês puderam ver na live, tendo ferramental, tendo um pouquinho de conhecimento, a gente consegue desmontar, limpar, retificar, montar sem muitos problemas. Sempre recomendamos o treinamento presencial, é a única forma de você realmente dominar a reparação dos injetores, ou unidades, ou bombas, né? Que a gente tem aqui todos os cursos disponíveis na Robial. Pessoal, e é isso. Essa é a Robial, querendo trazer informação, contribuir no seu dia a dia, seja aí com informação técnica, seja também com produtos de altíssima qualidade. Acompanhem a gente aí nessa série de lives. Também mande aqui no chat temas que vocês queiram ver para os próximos conteúdos aí, para as próximas transmissões. Garantimos, claro, o Arthur pode trazer conhecimento, mas como vocês conhecem, a Robial tem outros técnicos também que a gente pode trazer aqui e apresentar para vocês informações que vão agregar no seu dia a dia. Valeu? Muito obrigado por quem acompanhou a nós até aqui. Até a próxima transmissão. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.